Queria começar com uma ideia que que a educação para os direitos humanos é incompatível com o individualismo. Começar com uma tese, apesar de, contrariamente, os direitos humanos terem surgido e se desenvolvido a partir da modernidade, com a sua forte noção de sujeito, com o seu forte sentimento de eu, apesar disso, contraditoriamente, eu vou defender aqui que é incompatível com o individualismo. Os direitos humanos, e acho que isso já está claríssimo nas falas anteriores, mas vou retomar para poder fazer o meu gancho, ele é um avanço, sem dúvida alguma, da humanidade na convivência, nas construções da convivência, no reconhecimento da importância do outro como parte de mim, do reconhecimento de que nós nos constituímos porque existe o outro e não apesar do outro. Então, essa ideia está presente na construção dos direitos humanos e a ideia de um sujeito de direitos não deve ser tomado por nós nunca como uma abstração formal, mas deve ser tomado como uma construção relacional, e a ideia, portanto, se fortalece a ideia de que os sujeitos nascem nas relações. Esse sujeito, que é um sujeito de direitos, ele só se torna um sujeito de direitos porque está em relação. Se ele tivesse isolado, sozinho, abandonado, fora das relações sociais, ele não se constituiria, não haveria necessidade, não pensaríamos, não construiríamos a ideia do sujeito de direitos. Então, a ideia da relação se torna fundante, ela é fundamental, apesar de falarmos de sujeitos de direitos e de sujeitos que são indivíduos serem sujeitos de direito, nós não podemos abandonar a ideia de que esses sujeitos só são de direitos porque estão em relação. Nesse sentido, me pergunto o que a psicologia tem feito, pode fazer, deveria fazer para contribuir para a construção, para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos na nossa sociedade, ou de que jeito a psicologia tem dificultado o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos. Penso que a psicologia tomou a ideia do sujeito, indivíduo, que se sente um sujeito singular, um eu, tomou isso como um sujeito isolado. Ela tomou a subjetividade como sinônimo da ideia de individualidade. E isso fez com que a psicologia produzisse pensamentos que isolaram o indivíduo das suas relações sociais. O sujeito da psicologia, em geral, é um sujeito isolado do seu contexto. Ele tem a possibilidade natural, dada naturalmente, de construção psíquica, ele é pensado como um sujeito que, independente do seu meio, se desenvolverá psicologicamente como subjetividade. A meu ver, um equívoco da psicologia, mas aqui não estamos tratando só de pensar como equívoco, mas pensar que essas noções dificultaram o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos no campo da psicologia. O social, o chamado social, ou o conjunto dos sócios, foi extremamente desvalorizado no campo da psicologia. Mesmo no campo da psicologia social, há uma desvalorização do coletivo. A psicologia social, ela estudou, a meu ver, de forma equivocada, o sujeito, quando ele está, como ele se comporta, como ele se sente, quais são os sentimentos desenvolvidos, quando ele está em presença do outro. Quer dizer, vem lá um outro que vem atrapalhar a subjetividade, a minha conduta natural, e esse outro chega e eu tenho que me adaptar à sua presença. Então, a própria psicologia social, que poderia ser melhor do que o conjunto da psicologia nesse sentido, também pensou o sujeito isolado e trouxe o social como algo estranho, algo estrangeiro, algo que tem uma exterioridade em relação ao sujeito. E estou aqui dizendo que a psicologia, se ela quiser contribuir
para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, ela tem que começar a repensar as suas noções de subjetividade. Quando o professor Solon fala de fazer pesquisa, é isto, é aceitar um convite de uma construção nova, de construções de pensamento, de conceitos, de teorizações que sejam novas. Claro que nós vamos dialogar com aquilo que temos como herança, né? Mas não é impossível transformar aquilo que temos. Então é a partir disso aceitar o convite para uma nova investida na construção de novos conceitos, novas visões em psicologia que pensem a subjetividade, que pensem o sujeito nas relações sociais, nas atividades coletivas que ele realiza no conjunto de sócios e que o constituem, que ele só é este sujeito com esta subjetividade porque ele aí se desenvolve, porque ele se apropria da cultura que está ali colocada nos objetos, no seu mundo, que ele só se constitui como esta subjetividade que a psicologia descreve tão bem, analisa tão bem, porque ele está vinculado a outros que são mediadores de um mundo cultural, de um avanço, que são representantes coletivamente do avanço da humanidade no sentido de uma determinada subjetividade, que é esta que nós conhecemos hoje no nosso mundo moderno. Essa que diz do sentimento do eu, essa que diz de um mundo psicológico que desenvolve significações, sentidos, afetos, comportamentos, né? As várias formas com que a psicologia, nas suas várias tendências teóricas, foi capaz de analisar, aqui sem fazer barreiras e distinções entre as diversas contribuições da psicologia, que são todas formas de leitura do mundo psíquico, mas sempre entendido este mundo como um mundo desenvolvido a partir das relações sociais, das atividades coletivas, do mundo de sócios que se constitui, que possibilita a construção de um sujeito que vai se transformar no decorrer do tempo, pelas construções da humanidade, em um sujeito de direitos. Ele não existia, não existe naturalmente, ele foi construído pela humanidade como um sujeito de direitos. A ideia de direitos é uma ideia construída, tanto que a gente ainda tem no Brasil a vida cotidiana, onde a gente não encontra todos os sujeitos com seus direitos garantidos, né? Acho que os exemplos anteriores já explicitaram bastante isso. Então, a fome, a violência, as condições de vida, a discriminação racial, a discriminação de orientação sexual, todas elas significam não olhar o outro como um sujeito de direito. E a psicologia vem, muitas vezes, possibilitar, referendar essas noções com as suas noções de patologia, com as suas noções de indivíduo isolado, com as suas noções de liberdade, pensado como uma liberdade do sujeito para tudo, para aquilo que ele tem de natural, para aquilo que ele tem de si mesmo, né? Como se isso existisse. Então, essas noções da psicologia precisam ser revistas em favor de uma visão de um sujeito inserido no mundo coletivo, no mundo social, se relacionando e se constituindo a partir do outro. O outro não é uma influência, o meio social não é uma influência sobre o indivíduo. O meio social e o outro são determinantes da constituição da subjetividade. Então, é um convite para que a psicologia possa construir novas noções de subjetividade, novos parâmetros de subjetividade, novos critérios de análise dos sujeitos. Porque é interessante, bom, vou primeiro dizer, são parâmetros que deveriam ter a igualdade, a ideia do sujeito de direito, a ideia de dignidade, de vida, né? Tudo isso deveria estar posto no campo da psicologia como princípio da construção das noções psicológicas, né? Para que ela pudesse contribuir para uma educação em direitos humanos. E para que ela pudesse contribuir para uma ressignificação, para uma construção de novos significados sociais, para a ideia de sujeito, mudando, transformando a ideia de sujeito constituída pela modernidade, que ela mesma ajudou a reforçar, que é essa ideia de sujeito livre, individual, custe o que custar. Então,
Muitos talvez estejam se perguntando se eu não estaria com isso afirmando que a psicologia deveria direcionar um pensamento na nossa sociedade, né? Eu estou dizendo sim, a psicologia deveria direcionar um pensamento. Na verdade, eu estou dizendo que a psicologia já direciona. A psicologia, com as suas noções de sujeito, de subjetividade, de individualidade naturalizadas, direciona a sociedade, reforça na sociedade determinados critérios, por exemplo, para pensar a saúde. O que é um sujeito saudável do ponto de vista da psicologia? Então, quando a gente faz um diagnóstico, quando a gente aplica um teste, faz uma leitura diagnóstica, quando a gente faz qualquer trabalho no campo da psicologia, nós temos suposto, baseando o nosso trabalho, determinadas noções de saúde, determinadas noções de sofrimento, determinadas noções de possibilidades de existência para os sujeitos. Isso está posto. Não é que a psicologia vai agora passar a direcionar. Ela tem que reconhecer que ela já direciona. Quando ela diz que saudável é isto ou aquilo. Quando ela diz que o sujeito precisa ou não de um processo psicoterapêutico. Quando ela diz que o sujeito está com dificuldades ou não. Quando ela diz que o sujeito sofre ou não. Então, ela já direciona. O nosso convite aqui, que eu tenho certeza que meus companheiros de mesa fazem junto comigo, é para que a gente pense a possibilidade da psicologia mudar os seus critérios de definição, o seu pensamento sobre o sujeito, sobre os critérios que dizem da saúde psíquica, sobre os critérios que pensam a existência do sujeito neste mundo de sócios, para que esses critérios sejam novos e fundados agora a partir dessa nossa reflexão nas noções de igualdade, de sujeito de direitos, de dignidade e de subjetividade intersubjetiva. Isso precisa estar posto no campo da pesquisa, isso precisa estar posto em todo o currículo da psicologia. Nós precisamos aprender a dialogar em cada uma das teorias que nós aprendemos em cada semestre, lá no primeiro semestre do curso, segundo, terceiro, não é no final do curso, no curso de ética. Nós temos que aprender desde o começo a dialogar com as construções teóricas que a psicologia hoje valoriza para verificar, para avaliar de que modo os direitos humanos, a ideia da dignidade de vida, a ideia do sujeito livre, digno, capaz, para ver como é que essas ideias estão postas nessas nossas teorias. Teorias são leituras possíveis da realidade. Se a realidade está cutucando essas teorias, se incomodando com essas teorias, é preciso mudar as teorias. A realidade, a gente está mudando numa militância pelos direitos humanos, a gente está mudando no desafio de ter uma vida mais digna para todos, a criação, a construção de um mundo melhor. A psicologia precisa acompanhar a construção de um mundo melhor. Obrigada. E para encerrar, eu gostaria então de agradecer a todos os que estão aqui, que aqui colaboraram e os que assistiram à distância, os professores, os estudantes, os gestores, os psicólogas, todos que tiveram e, como disse a Ana, vamos continuar trabalhando e militando na continuidade. Então, muito obrigado a todos, até a próxima etapa.